Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café com Lei. E se você quer saber como aumentar a segurança jurídica em seus negócios, esse episódio é para você. Eu, João Paulo Gelante-Queleiro, como sempre, estou aqui com meus amigos e sócios José Paulo Lorenzi Júnior e Luiz Henrique Fornari. Boa tarde, Lorenzi. Boa tarde, Chiqueleiro. Que prazer estar aqui novamente em mais um Café com Lei super especial. Boas-vindas a todos os nossos seguidores que nos acompanham através do YouTube e do Spotify. Boa tarde, Fornari. Boa tarde, Chiqueleiro. Boa tarde, Lorenzi. Um prazer estar aqui de novo. Vamos lá. Vamos lá então, pessoal. O Café com Lei de hoje vai mostrar que o contrato não é uma formalidade, mas sim uma ferramenta de proteção patrimonial. A maioria dos litígios que chegam ao Poder Judiciário não nasce de uma má-fé das partes. Ela nasce de um contrato mal escrito, mal redigido, incompleto ou excessivamente simplificado. Hoje nós vamos falar de contratos bastante comuns, que são o contrato de compra e venda e o contrato de locação, mas com um olhar mais sofisticado, trazendo cláusulas que normalmente não aparecem naqueles modelinhos prontos que você costuma achar na internet. Nós vamos trabalhar com a ideia de ensinar não uma cláusula decorada, mas mostrar como o contrato deve ser organizado, organizar os riscos antes que eles virem complicações. O Lorenzi vai conduzir o bloco sobre compra e venda. Ele vai tratar tanto de compra e venda de bens móveis quanto de bens imóveis, trazendo a diferença. Por exemplo, em relação aos bens móveis, ele vai tratar de reserva de domínio, de vício oculto, de evicção, de cláusula penal, do risco de transporte, e em relação à compra e venda de bens imóveis, ele vai trabalhar de irretratabilidade, de evicção, de responsabilidade além da escritura, a diferença entre posse e propriedade e a retenção de parte do valor. No bloco seguinte, o Fornari vai trabalhar, vai detalhar os principais pontos de atenção em relação às locações, também diferenciando locação de um bem móvel e de locação de um bem imóvel. Por exemplo, as cláusulas em relação aos bens móveis que serão tratados serão a destinação do bem, a manutenção, o seguro, os danos a terceiros e devolução também. E nas locações imóveis, vamos tratar de prazo e denúncia, garantia com reposição, benfeitorias, registro de proteção contra terceiros e também a renúncia à ação revisional. Cláusulas muito importantes. Esse episódio ele vem ao ar com o apoio de 201 Oficina, Barbearia Pilco, LC Contabilidade, Bombas Diesel Sarandi, Stamp Personalizados, Home Care Pulsar Life, Calink Isabel Lorenzi Terapias Naturais, 3E Engenharia e Araldi Ar Condicionado. Aproveita e se inscreve no canal que ajuda bastante. Então vamos começar, vamos falar de compra e venda. Compra e venda de bens móveis. Meu amigo Lorenzi, quando alguém compra um carro, ele costuma pensar em ajustar o preço e ajustar a forma de pagamento. Mas o conflito, ele nem sempre nasce aí. Aliás, existem muitos outros detalhes nos contratos que requerem atenção. E eu gostaria que tu explicasse para o pessoal que está em casa, do teu ponto de vista, com a tua experiência de advogado, quais são as principais cláusulas para ter um contrato de compra e venda. Chiqueleiro, pessoal de casa, Fornari, um contrato de compra e venda de bens móveis, por exemplo, veículos, que é o que normalmente o pessoal mais utiliza, é um contrato que tem que ter muita atenção. Porque se tu pegar simplesmente um contrato de modelo da internet, por exemplo, pode ser que esse modelo esteja desatualizado de acordo com a legislação ou até mesmo incompleto com várias cláusulas que são importantes. Então, o que a gente sempre diz dentro da nossa profissão de advogado, né, Fornari, é que não basta ter um contrato de modelo da internet. Não basta copiar e colar. O contrato, ele tem que ser analisado, tem que ser feito por um profissional adequado, experiente e capaz. E esse contrato tem que ter muita atenção a todas as particularidades de cada negócio. Porque um negócio, ele pode ser diferente de uma pessoa e outra. Ele não precisa ser exatamente igual e normalmente ele não é. Então tem que ser trabalhado
as cláusulas da maneira correta e particular de cada contrato. Respondendo a tua pergunta, objetivamente, eu vejo que, por exemplo, a cláusula de reserva de domínio, ela é muito importante e muita gente esquece ela, tá? Lembra, estamos falando de contrato de bens móveis. Eu vou utilizar aqui veículo como minha referência para exemplo, porque fica mais fácil e palpável para todo mundo entender, tá? A cláusula de reserva de domínio é, por exemplo, quando eu vendo um veículo parcelado, tá? Então, quando eu vendo um veículo que não é de forma à vista, eu tenho que decidir, eu quero confiar no cara que está comprando ou eu quero me proteger? E eu sempre penso que tem que ter proteção. Confiar é importante? Sim, é importante, mas tem que proteger o teu direito, o teu patrimônio, porque aquele veículo, ele é patrimônio teu, tá? O Código Civil, pessoal, no artigo 521, tá? Ele permite a chamada cláusula de reserva de domínio, tá? O que significa? Enquanto o comprador, ele não pagar tudo, ele não pagar a totalidade daquele negócio, o bem não é dele ainda. O bem continua sendo do vendedor, tá? Um exemplo real, vamos lá. Eu vendo um veículo pro chiqueleiro em 10 vezes, tá? O chiqueleiro não consegue me pagar à vista, eu vendo para ele parcelado em 10 vezes. Se na parcela 7, por exemplo, ele me pagou 7. Se na 8ª já começa a atrasar, tá? E eu não previ uma reserva de domínio, não previu a cláusula de reserva de domínio no contrato que nós fizemos, para mim conseguir cobrar dele depois, eu vou ser simplesmente mais um credor. Eu não posso recuperar o veículo de forma automática. Eu viro simplesmente mais um credor. Eu tenho que entrar com um processo de conhecimento para cobrar ele. Se tiver a cláusula de reserva de domínio bem feita, tá? Bem redigida, completa, eu tenho proteção sobre o veículo que eu vendi, tá? Então vamos lá. Quem vende veículo sem reserva de domínio acaba financiando na base da confiança e não na base da lei. Certo. E essa reserva de domínio, ela também precisa estar registrada no órgão competente para ter validade, né? Exato. Senão ela vira só uma cláusula decorativa. Senão vira só no contrato. Tem que levar isso ao órgão competente, que é o Detran, e tem que averbar lá no veículo, no documento do veículo, que existe uma reserva de domínio em favor do credor, que é o proprietário. Essa dica merece um like, aproveita e se inscreve no canal. Vamos para o segundo tópico? Vamos lá. A segunda cláusula, chiqueleiro, que eu julgo importantíssima e é o que mais dá pano para manga na prática, é a questão do vício oculto ou vício repetitório, tá? O que é isso aí? É um problema mecânico que acontece no veículo, tá? O Código Civil, no artigo 441 e seguintes, ele prevê os vícios repetitórios, tá? Em termos simples, se um veículo ele tem um defeito oculto que já existia antes da venda, quem responde por aquele problema, por aquele vício, é o vendedor, Fornari, tá? Então, naquele momento, se tiver a questão da cláusula bem redigida, completa no contrato, você pode pedir o desfazimento do negócio ou até mesmo um abatimento do valor. Vou dar um exemplo, novamente com o carro, tá? Vendi o carro de novo para o chiqueleiro, certo? O chiqueleiro foi lá, andou com o carro, dirigiu, levou no mecânico da sua confiança, o carro tá legal, tá? Não tem nenhum problema, nenhum vício aparente, certo? Umas semanas depois, o motor dá problema, Fornari. Fundiu o motor que eu vendi pro chiqueleiro, tá? Esse problema, pessoal, ele é um problema estrutural. É um problema que não tinha como o chiqueleiro saber, porque era um problema interno, um problema grave dentro do motor. Não tem como ele ter visto. Não é um paralama riscado, uma roda torta, um pisca queimado. É um vício oculto, ele não é aparente. Então, nesses casos, se ficar comprovado que o vício já existia antes da venda, quem responde pelo vício, pelo abatimento do valor ou pelo desfazimento do negócio é o vendedor. O vendedor tem essa responsabilidade, sim.
Muito bom. Essa é uma cláusula bem importante de estar prevista e ficar atentos, né? Porque, principalmente para os vícios ocultos. Sim, principalmente para os vícios ocultos. Principalmente, né? Porque o pessoal às vezes acha que não tem direito, acha que simplesmente, como se diz, né? Tomou um tufo no negócio. Mas não é bem assim. A lei resguarda. Principalmente se tiver com previsões no contrato. Isso facilita bastante. Terceiro ponto, vamos falar de evicção, Lorenzinho? Vamos falar de evicção. Evicção é uma coisa que também acontece muito na prática. E, inclusive, aconteceu uns dias atrás com um cliente nosso. Tá? O que aconteceu? O que é a evicção? Para começar, tá? Ela está prevista no 447 a 457 do Código Civil. Evicção. Evicção é quando, tá, o comprador ele perde o bem, perde o veículo, porque já existia um problema jurídico anterior. Já existia um problema jurídico anterior no veículo, antes dele realizar a compra, tá? Então, vou dar um exemplo. Vendi de novo o carro para o esqueleiro, tá? Aparentemente regular. Foi até o Detran, verificou, não existiam restrições, nem multas, nada. Tudo certinho, tá? Mas algum tempo depois, o esqueleiro é surpreendido porque aparentemente tinha uma restrição judicial, o famoso Renajude, Fornari. Estava lá no carro. E o chiqueleiro não sabia e até então não aparecia na certidão lá do Detran, tá? Mas esse problema, ele é meu. Ele é do vendedor, ele é anterior ao esqueleiro, não tem nada a ver com o esqueleiro, tá? Então, o esqueleiro não causou o problema já existia. Essa é a famosa evicção. É uma cláusula que tem que estar previsto no contrato, esqueleiro, porque se não está previsto no contrato, dá dor de cabeça. Óbvio, depois, em sede judicial, através de um processo, ele pode provar que já existiu o problema, mas, vamos lá, pessoal, se tiver essa cláusula no contrato, já prevista no contrato, fica muito mais fácil para o comprador resolver esse problema, tá? Certo. Uma outra cláusula que é bastante importante e que por vezes passa despercebido no contrato é a cláusula penal. O que tem para contar sobre essa aí, Luiz? A cláusula penal, esqueleiro, é uma cláusula que normalmente ela está prevista em todos os contratos. Todos os contratos têm cláusula penal ou multa penal, certo? E o que é a cláusula penal? Ela está prevista no 408 do Código Civil, tá? Ela serve para fixar previamente uma indenização se alguém descumprir alguma cláusula do contrato. Por exemplo, eu vendi o carro, tá? E depois o comprador desiste, tá? Depois ele desiste. Só que eu já recusei uma proposta melhor pelo veículo, tá? Eu tinha vendido o carro para o esqueleiro por 20 mil reais, apertei a mão do esqueleiro e um dia depois o Fornari chega e me diz, Lorenzi, te pago 21 no carro. Eu digo, Fornari, já atei lá com o esqueleiro, tá? Já firmei o negócio com ele por 20. Vou perder esses 1.000, mas não vou perder minha palavra, tá? Vendo, mantenho aquela proposta e vendo o carro por 20 para o esqueleiro. Só que um tempo depois o esqueleiro desiste. Por algum motivo, desiste do veículo. Ele quer me devolver o veículo, tá? É importante ter a cláusula penal, porque daí, se eu quiser cobrar do esqueleiro, eu não preciso provar para o juiz que eu tive algum tipo de... Eu não tive nenhuma perda financeira, não preciso provar que eu tinha vendido já ou que eu ia vender pro Fornari por 21. Eu não preciso provar que eu tive um prejuízo financeiro. A cláusula penal, que normalmente se fixa em 20% ou 30%, ela já está lá para prever no contrato. Se alguém quiser desfazer o negócio, nesse meu exemplo, vai ter que pagar 20% ou 30% para quem cumpriu o contrato até então. Então, nesse meu exemplo, o esqueleiro teria que me pagar a cláusula penal, que é 20% ou 30%, basicamente, para desfazer o negócio, certo? É uma cláusula muito importante, porque depois, o que acontece? Eu não preciso mostrar para o juiz, não preciso mostrar lá no processo que eu teria algum prejuízo. Está lá fixada a multa. Você quer desfazer? Tem que me pagar. Basicamente é isso. Agora, esqueleiro, é o seguinte, cabe ressaltar, a multa penal, ela não pode ser exagerada. Inclusive o 412 do Código Civil, Fornari, ele prevê isso aí, tá? O juiz, se verificar que a multa penal ela é exacerbada, muito alta, o juiz pode alterar ela para a realidade. Então não adianta eu fazer um contrato de compra e venda e botar lá
multa penal de 80%. Isso é absurdo. Então o juiz ele pode diminuir. Por isso que, na prática, na grande maioria dos contratos, isso depende do valor, claro, mas na maioria dos contratos se prevê uma cláusula penal de 20% a 30%, que é bem adequada para a nossa realidade. E é muito importante frisar pro pessoal que está em casa a importância desse contrato bem redigido e essas cláusulas bem expressas e bem redigidas também, bem claras. Se, nesse caso, o Lorenzi fosse lesado no negócio, ele vai ter direito igual, mesmo não tendo a cláusula penal, ao direito de reivindicar. Mas qual é que é o problema? O problema é que vai ter que ser comprovado esse prejuízo. Isso demanda provas, demanda testemunhas. É muito mais complexo tu chegar ao ponto de comprovar para depois exigir o teu direito. A cláusula penal, ela vem para facilitar a vida. Ela estando num valor justo, porque senão ela pode ser questionada, né? Dentro de um valor justo, ela vai evitar essa necessidade de produzir maior prova, de trazer testemunhas, de fazer, enfim, comprovar o teu efetivo prejuízo. Então, é uma cláusula muito importante e não é raro ela ser esquecida nos contratos, né? Acontece muito, esqueleiro, do pessoal esquecer a cláusula penal, porque o que a gente fala na prática, né, Fornari? O cliente, né, o consumidor, ele está protegido em todos os contratos. Está aí a lei para proteger, principalmente nesses casos, o Código Civil. Porém, ter cláusulas bem escritas, específicas em cada contrato, facilita muito a vida de todo mundo, tanto do comprador quanto do vendedor, porque o contrato ele protege as duas partes. E, Lorenzi, se eu comprar um carro teu e nós combinamos que tu vai entregar o carro para mim lá em Rondinha, né, de Sarandi a Rondinha, o risco do transporte, de quem que é? É teu que tá levando? Por exemplo, se tu te acidentar ali na estrada e estragar o carro, ou é meu porque eu comprei? Como é que funciona? Tchê, que dúvida interessante, porque também acontece muito. E o 492, o artigo 492 do Código Civil, ele fala sobre isso, tá? Em regra, a responsabilidade até a entrega é do vendedor, certo? Então, se eu me comprometi na hora que a gente fez o negócio de te entregar o veículo lá em Rondinha, eu sou responsável pelo transporte do veículo até entregar ele lá para você, lá em Rondinha. Até a tradição. Até a famosa a tradição. A tradição é o que, Fornari, esqueleiro? Efetivamente, a entrega. Te entreguei as chaves do veículo, tá feita a tradição. E, em regra, o vendedor é responsável. Salvo disposição em contrário. A gente pode trabalhar isso no contrato e, na verdade, você ser o responsável pela entrega. Mas se não tá no contrato, é o vendedor que é o responsável. E aí é muito interessante porque, por exemplo, o vendedor, como ele tem o risco, ele muitas vezes pode fazer um seguro também, né? E é muito comum que isso aconteça, por exemplo, para empresas que compram carros, que vem uma cegonha com 15 veículos em cima ali. Isso, normalmente o pessoal faz seguro da frota, né? Isso. Então, por exemplo, tem as garagens que compram veículos lá do norte ou do nordeste, por exemplo, que conseguem preços melhores. Eles trazem vários veículos de lá para cá e fazem seguro. E o seguro é importantíssimo, pessoal, não estamos dizendo nada contrário. Mas ter a cláusula no contrato expressamente dizendo que o vendedor é o responsável pela entrega do veículo no município tal é muito importante porque resolve muito problema, esqueleiro. Resolve muito problema. Excelente. E, pessoal, eu tenho que chamar um patrocinador agora aqui, que vocês devem ter observado que hoje estamos diferentes, estamos uniformizados aqui no Café com Lei. Camisa do Café com Lei, ela vem lá da Estampe Personalizados, presentes e brindes para a sua empresa. Excelência em brindes corporativos, inclusive, como essa camisa. Um abraço pro amigo Luan Neumann. Agora, esqueleiro, a gente tava falando de Rondinha, né? Que eu, naquele exemplo, ia te levar o veículo lá para Rondinha. E lá na Rondinha, se eu fosse te entregar um veículo lá, eu não ia deixar de passar na LC Contabilidade. Dá um abraço lá na Lucy e no Christian. Lá na LC Contabilidade, você conta com especialistas no agronegócio, que cuidam da tua propriedade mês
a mês. Então faz o seguinte, ó, não deixa para a última hora. Vá lá na LC Contabilidade, em Rondinha, e conheça e descubra como a tecnologia pode simplificar a tua rotina no campo. Chamar aqui um patrocinador, um apoiador nosso aqui desde o começo, a Home Care Pulsar Life. Cuidar de quem se ama é uma das maiores responsabilidades da vida. E a Home Care Pulsar Life entende isso como ninguém. Com a internação domiciliar, o paciente recebe atenção especializada no conforto e na segurança do seu lar, sem abrir mão do convívio familiar. Home Care Pulsar Life, excelência em cuidado domiciliar com humanidade em cada gesto. Pessoal, aproveita, se inscreve no canal, curte o conteúdo, compartilha com os amigos, que isso é muito importante. Chiqueleiro, custa alguma coisa curtir lá, comentar, compartilhar? Como é que funciona isso aí? Cara, não custa nada, é rápido. Para se inscrever no canal é só ativar o sininho, dá um cliquezinho lá. E não custa nada? Nada. E ajuda ou não ajuda? Ajuda demais o Café com Lei, porque aí esse conteúdo vai chegar para mais pessoas. E um outro conteúdo muito bom que está chegando agora aqui é a compra e venda de bens imóveis. Isso também é um assunto muito importante. A gente ouve falar muito de negócios que acontecem mal amarrados, se diz lá na minha cidade, né? Uns briques mal amarrados que depois acabam dando problema. E isso poderia ser evitado com um contrato bem feito. E como falamos agora dos contratos de bens móveis, vamos falar de cláusulas específicas para bens imóveis que são muito importantes. Lorenzi, com a palavra. Contrato de bem imóvel, Chiqueleiro e todo mundo que está nos assistindo aí. Várias cláusulas importantíssimas que não raramente são esquecidas ou mal escritas. E assim, ó, pessoal, mal escrito é tão ruim quanto tá esquecido, tá? Vai por mim. Porque muita coisa se escreve de uma maneira errada e fica ambíguo, fica difícil de se entender. Então, escrever errado também é uma coisa que não se deve fazer. O que eu trago para vocês como cláusulas importantíssimas nos contratos de compra e venda de bens imóveis? A primeira é a irretratabilidade ou irrevogabilidade. O que é isso, tá? E aqui nos exemplos de bens imóveis, eu vou utilizar casa, tá? Casa. Casa é um bem imóvel, vou tratar a casa como exemplo, tá? Na compra e venda de um bem imóvel, a irretratabilidade ou irrevogabilidade, ela traz estabilidade, ela traz segurança para o negócio. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? O comprador, tá? Ele paga um sinal para comprar uma casa. Dá um sinal, um arras, tá? E ele inicia um financiamento, por exemplo. E depois ele encontra uma casa mais barata e ele quer desfazer aquele negócio, tá? Ele quer desistir sem nenhum tipo de consequência. Isso não existe, tá? Se houver um arras, o artigo 418 do Código Civil fala sobre isso, ele prevê, inclusive, que você perca o sinal, perca aquele arras, tá? Ou, inclusive, pode ter a devolução em dobro, dependendo de quem descumpre o contrato. Então, o imóvel, pessoal, não é uma compra por impulso. O contrato ele precisa ter firmeza, tem que ter segurança. Não dá para voltar atrás por qualquer motivo. Então, ele é irretratável e irrevogável. Ótimo. Um outro ponto que já foi falado, mas dá para destacar aqui também, que vale para tanto para bens móveis quanto imóveis, é a evicção, né? Evicção, 447 do Código Civil, tá? Evicção, lembra? Evicção lá nos bens móveis era um problema jurídico anterior naquele bem. Aqui na nossa casa, no nosso exemplo, não é diferente. É um problema jurídico anterior à compra e venda, tá? Ela também se aplica no imóvel. Só que, vamos lá, normalmente, Fornari, Chiqueleiro e todo mundo aí, o problema é o seguinte, os bens imóveis, eles têm um valor maior, né? Eu não estou comprando e vendendo um carro de 20, 30 mil reais, eu estou negociando um imóvel, eu estou comprando uma coisa de 500 mil, 1 milhão de reais, então a perda ela é muito mais significativa, tá? Então, mais atenção ainda à cláusula da evicção nos contratos de bens imóveis. Vou dar um exemplo, tá?
comprei uma casa do chiqueleiro. Agora eu que estou comprando, antes eu estava vendendo, tá? Comprei uma casa do chiqueleiro. Fizemos a escritura, registramos lá no cartório de registro de imóveis, tudo certinho, morei por algum tempo lá, só que daí o que acontece? Aparece um herdeiro reclamando aquele imóvel, tá? Então, o que acontece? O vendedor, ele tem responsabilidade naquele negócio, tá? Porque ele entregou para mim, que eu comprei, algo que na época não podia ser entregue, porque tinha algum problema jurídico, né? Ele não me entregou o bem livre e desembaraçado de quaisquer ônus. Ele me entregou com um problema, tá? Então, o vendedor, ele também responde, mesmo que eu tenha registrado, escriturado, feito tudo certinho. O Código Civil te protege, mas atenção, o contrato, ele também tem que estar prevendo isso, porque isso vai te trazer mais segurança ainda na realização do negócio. É isso aí, Lourenço. E agora, explica como é que funciona aquela questão de retenção de parte do pagamento. Cara, essa retenção de parte do pagamento eu julgo muito importante também e vou explicar, tá? Lá no Código Civil, no artigo 421, fala sobre isso, tá? Comprei uma casa, mas tinham algumas pendências de IPTU e taxa de lixo, por exemplo, tá? As partes, quem compra e quem vende, elas podem ajustar no contrato que vai ficar retido um valor até aquelas pendências elas serem regularizadas. Porque imagina, vamos lá, comprei a casa por R$500 mil e tinha R$5 mil, R$10 mil de IPTU, taxa de lixo, taxa condominial, se for um apartamento. E aí, quem é que paga? Eu comprei, já paguei à vista, o vendedor, possivelmente, ele vai lavar as mãos, tá? E claro que o Código Civil ele te protege também, a nossa lei protege, mas se tiver a cláusula de retenção de valor no contrato, fica muito melhor. Vamos fazer assim, vendedor, eu vou te pagar aqui o valor, mas eu vou deixar retido esse valor que está em dívida e só vou te pagar quando tu colocar em dia essa dívida aí. Porque se tu não colocar em dia essa dívida lá na prefeitura, no nosso exemplo, eu mesmo vou pagar pro bem ficar totalmente livre e sem dívidas. Então a gente sempre indica isso para os clientes. Vai fazer um negócio de uma compra e venda, atenta para ver se não tem nenhuma dívida, nada de problema jurídico naquele bem. Se tiver, segura uma parte do valor, não paga tudo à vista, porque isso aí pode ser uma carta na manga para resolver qualquer tipo de conflito quanto a isso. É um instrumento legítimo, né, que faz uma pressão para regularização. Isso é muito importante, legítimo, né? A lei prevê esse tipo de situação, tá lá no Código Civil. Então é lícito fazer esse tipo de coisa e ter essa cláusula no contrato. É muito importante. E obedece à lógica da função social do contrato e da autonomia privada. Tá? Perfeito. Em perfeita conformidade com a legislação. E muitas pessoas não sabem ou deixam de incluir isso em contratos. Outro ponto, Lorenzi. Conta sobre a sobrevivência das obrigações. A sobrevivência das obrigações é uma cláusula importante também de estar no contrato e em 90% dos casos que eu analiso de contrato de compra e venda de bens imóveis, eu não vejo. O pessoal esquece. O pessoal não coloca esse tipo de cláusula. E o que é isso? Não basta eu comprar um bem imóvel, uma casa, transferir, registrar, fazer a escritura, levar no registro de imóveis, tudo isso, tá? O vendedor, ele mantém responsabilidades naquele imóvel, mesmo depois do comprador ter feito tudo. Ele mantém responsabilidade. E vou dar exemplo aqui. Por exemplo, um vício estrutural grave na casa. Tá? Tem prazo prescricional para entrar com algum tipo de reclamação? Sim, tem. Isso a gente pode tratar em outro episódio, né? Porque é um tema bem abrangente. Mas o vendedor, ele não simplesmente lava as mãos depois que transferiu o imóvel. Ele mantém responsabilidades no imóvel depois de algum tempo e o comprador pode reclamar isso, mas a cláusula, se prevista em contrato, é muito, mas muito melhor, pessoal. Porque é a mesma situação que já foi falada. A lei, ela prevê e a gente vai conseguir reaver os nossos direitos, né, o prejuízo que aconteceu. Mas estando previsto em contrato da forma correta, até mesmo a questão dos prazos,
pode ser ajustado de uma forma mais benéfica. Tem muitos jeitos, então cada caso vale a pena um estudo e o contrato bem feito é bom para todo mundo. Sem dúvida, Chiqueleiro. A escritura, ela transfere a propriedade, mas ela não apaga a responsabilidade. É um ponto muito importante de se ter em mente, e se constar no contrato é muito, mas muito melhor. E já falando de propriedade, explica para o pessoal de casa a diferença entre posse e propriedade. Muito importante, e o pessoal confunde, tá? Lá no 1245 do Código Civil fala sobre isso, tá? A propriedade de um bem imóvel, lembra que a gente está falando de bem imóvel, tá? Então a propriedade de um bem imóvel, ela não se transfere, ela só se transfere, melhor dizendo, com o registro da propriedade junto ao cartório de registro de imóveis. Não basta apenas eu pegar a chave da casa, não é isso, tá? Não é só com a tradição. A propriedade só se transfere com o registro. Por isso que tem aquela famosa frase, né, Fornari? Quem não registra não é dono. Tem que registrar, tá? Se o vendedor, por exemplo, sofre uma penhora antes do registro, cara, a situação ela complica e tende a dar muita incomodação e dor de cabeça. O contrato, ele organiza a expectativa das partes, mas é o registro que consolida o direito. E essa informação vem com o apoio de 3E Engenharia, infraestrutura urbana que transforma visões em realidade. Um abraço para o amigo Eduardo Demarco. E agora, nesses calorões, né? Porque a gente tá passando um calor absurdo aí no Rio Grande, né? Não sei onde é que o pessoal tá assistindo, mas aqui no Rio Grande tá fazendo 40 graus. E aí, pessoal, tem que ter ar-condicionado, né? Tu tem ar-condicionado lá, Fernando, na tua casa? Tem. Chiqueleiro, tem lá também? Mas com certeza. Então, pessoal, a limpeza do ar-condicionado, ela é crucial e indispensável para a sua saúde. Além de eliminar fungos, bactérias e todas as impurezas do ar, a higienização correta garante mais economia de energia, maior durabilidade e máxima eficiência do aparelho. Então, lá no Aral de ar-condicionado, você encontra a venda de ar-condicionado, a instalação do ar-condicionado e depois a manutenção e limpeza do aparelho. Aral de ar-condicionado, cuidando do ar que você respira. Mandar um abraço também pro nosso amigo Caio César Almeida, lá da 201 Oficina, porque lá eles cuidam do carro como se fosse deles. Trabalham sempre com a maior transparência possível. Localizada na rua Bandeirantes 668, no centro de Sarandi. 201 Oficina. É isso aí, pessoal. Na compra e venda, o risco, como a gente viu, ele está bastante na transferência do bem. Mas na locação, o risco ele está no uso, está na permanência. E isso muda completamente a estrutura do contrato. E é por isso que agora o Fornari vai trabalhar agora locação de bens móveis e imóveis. Vai começar falando de bem móvel, né, Fornari? Explicar para o pessoal aí a diferença estrutural dos contratos ali e indica as principais cláusulas que são importantes, né, os principais detalhes. Exatamente, Chiqueleiro. O que acontece? A locação, tu tá tratando do teu patrimônio na mão dos outros, né? Então, tu tem que se proteger da melhor forma possível. E dentro de um contrato de locação de bens móveis, que eu vou começar falando de bens móveis, é muito importante algumas cláusulas para preservar o teu patrimônio, né? Dificilmente as pessoas colocam um contrato de locação de bens móveis a destinação do uso, né? Para que aquele objeto vai ser usado, qual que é o destino, qual que é a finalidade, como vai ser usado, né? E é muito importante ter esse tipo de cláusula num contrato de locação de bem móvel, porque senão, depois quando tiver algum litígio, algum problema com aquele objeto locado, o locador vai dizer que é culpa do locatário. O locatário vai dizer que é desgaste natural. E não tem como saber o que é uma coisa e o que é outra. Se não tiver no contrato, vai ficar subjetivo isso. Então é muito importante ter a destinação do uso daquele equipamento, por exemplo. Aloquei uma máquina de costura, né?
Se tiver estabelecido no contrato que aquela máquina de costura é de uso, que não é exatamente um uso profissional de produção, de longa produção, pode vir a dar problema ali na frente, né? Então, é fundamental a cláusula de destinação do uso, né? Isso a gente vê bastante em aluguel de carro, né? Quando tu aluga um carro lá na empresa que aluga carro, tem lá no contrato que você assina, muita gente nem lê, o que é errado, mas tem lá a destinação, que há certas coisas que tu não pode fazer. Tu não pode, por exemplo, locar um carro para ir botar numa pista, se o carro é de uso urbano, entendeu? No dia a dia. Então, a destinação do uso é uma cláusula muito importante, que acaba não transferindo a interpretação do problema para o juiz, por exemplo, Exato, né? Porque se o contrato não define a destinação, é o juiz que vai presumir de acordo com o uso razoável. Só que presunção em matéria contratual é sempre uma perda de controle. Então é importante a disposição clara. Contrato que não define o uso, ele transfere o conflito para uma perícia. E aí fugiu do teu controle e não era isso que as partes tinham desejado no início. Então é fundamental. Exatamente. Pode falar. Não, pode complementar. Sim. Não, outra cláusula que também é muito importante num contrato de locação é a questão da manutenção, né? Por exemplo, tu vai alugar um carro, né? Tu vai ficar ali, sei lá, tu vai alugar para uma empresa. Empresas geralmente alugam um carro por longo período. De quem é a responsabilidade da manutenção? Do locador ou do locatário? Né? Então, se não tiver previsto isso em contrato, ali na frente dá problema também. Porque quem que paga? Se tiver que fazer uma manutenção preventiva num carro, por exemplo, que eu estou usando de exemplo. Quem que vai pagar a manutenção preventiva, a troca de óleo, a troca de freio? Se não tiver estabelecido, fica subjetivo, né? Então, é muito importante ter essa definição num contrato, né? Contrato omisso é um litígio já programado. Vai acontecer, vai dar problema, né? Com certeza. Que nem o Lourenço falou, um contrato bem redigido e com cláusulas bem específicas para cada caso evita muito transtorno, né? E se você, aproveitando o gancho, se você quiser saber como aplicar na prática essas cláusulas e aumentar a sua segurança jurídica nos contratos, o Café com Lei vai disponibilizar um material gratuito. É só digitar aqui nos comentários "eu quero" que nós vamos mandar para vocês todas essas cláusulas esmiuçadas, com detalhes e como utilizar num caso concreto para se proteger e proteger o seu patrimônio nesses contratos. Fornari, agora vamos falar um pouquinho a respeito do seguro. O seguro também é uma cláusula muito importante para constar num contrato de aluguel de bem imóvel, pelo seguinte, o seguro ele não é desconfiança, né? O locador que exige a contratação de um seguro, ele está protegendo o bem dele. E o locatário que tem que pagar esse seguro, ele está também garantindo que não vai precisar desembolsar um patrimônio inteiro se vier acontecer alguma coisa. É aquela máxima que a gente sempre fala, o seguro a gente paga para não usar, né? E a cláusula de seguro eu vejo como a que mais beneficia ambas as partes, né? O locador está protegendo o patrimônio dele e o locatário está usando aquele patrimônio com uma certa tranquilidade, né? Isso, e o seguro ele não substitui a responsabilidade de nenhuma das partes. Na verdade, o seguro ele vai viabilizar o pagamento quando acontecer um infortúnio aí, né? Exatamente. Que ninguém tá livre, né? Ninguém tá livre de acontecer um problema. Então, ter a cláusula do seguro é muito importante, porque depois ela não transfere a responsabilidade para o juiz julgar alguma coisa. Já tem no contrato, já é meio caminho andado, pessoal. Tem muita gente que acha que exigir seguro num contrato é exagero, é uma preocupação demasiada. Mas eu particularmente não vejo dessa forma. Eu acho que é mais zelo mesmo e segurança para as duas partes envolvidas ali, né? E quando está previsto no contrato, claro que em alguns casos a lei obriga, né? Mas em contratos que esteja previsto pelas partes,
Se não for contratado, vai caracterizar uma infração contratual, né? E daí vai ter outras implicações. Mas é uma cláusula muito importante mesmo, né? Falando agora de danos, Fornari, cláusulas relacionadas a isso, para alocação de bens móveis. Os danos, a gente pode englobar nisso aí os danos a terceiros, né? Que o risco, ele sai da relação contratual, né? Eu alugo um carro para ti, eu não sei se tu vai sair aí, atropelar alguém, e eu não posso ter responsabilidade nisso, né? A responsabilidade é tua. Então, é muito importante ter num contrato de locação, e eu estou usando bastante o exemplo de aluguel de carro, porque é o mais palpável, é o mais fácil da gente exemplificar. Mas eu não posso ter responsabilidade sobre como tu vai usar o meu carro se eu te aluguei ele, né? Se tu atropelar alguém, machucar alguém, causar dano, bater numa casa, derrubar um poste, cara, eu como proprietário do veículo, o veículo vai estar no meu nome, eu não posso ser responsabilizado por isso, né? Quem tem que ser responsabilizado é quem tá usando bem. E se não tá, parece bobagem, mas se não tá especificado, dá pano pra manga. Aquela máxima que nós já falamos o episódio inteiro aqui, né? É melhor estar no contrato de bem expresso do que deixar a critério de um juiz analisar. Exatamente. E claro, aqui falou do risco nesse caso, né, de um mau uso, mas também tem a questão de o bem ter algum vício oculto, né, algum problema. Vamos pegar esse carro aí, se ele tem um problema mecânico. Aí é uma outra situação, aí a responsabilidade não é propriamente do locatário, não exclusivamente, pelo menos, Com né? certeza. Então tem toda essa análise para fazer. Mas a cláusula, sem dúvida, prevista no contrato e deixando bem claro quais são as obrigações de cada um e as responsabilidades de cada um, isso é fundamental. E o pessoal usa bastante essas cláusulas aí que o Fornari falou por último, também quando ocorre multa de trânsito, né, Fornari? Também. Infrações de trânsito. Com certeza. De quem que é a responsabilidade? Seria uma sacanagem, entre aspas, passar a responsabilidade para quem locou o carro, né? Para o proprietário do veículo. Na verdade, a responsabilidade é quem está conduzindo, de quem está usando. É plausível, né? Por isso que é importante o contrato prever claramente quem é que responde, né? E a respeito da devolução desse bem? É aí que começa a gerar o problema, né? A devolução do bem é onde geralmente começam os conflitos. Porque o importante, na hora de locar um bem, o ideal e o que a gente sempre orienta é fazer um... Como é que é? Termo de vistoria? Um termo de vistoria, né? Uhum. Aquele termo de vistoria, ele vai estabelecer exatamente em que condições se encontra aquele bem, como é que está o uso e o funcionamento daquele bem, né? E é dever do locatário devolver aquele bem, isso está previsto no Código Civil, da mesma forma que o pegou, né? Então, assim, a devolução é fundamental, quando vai ocorrer a devolução, ter esse termo de vistoria inicial e também o termo de vistoria final da devolução. Ali tu tá encerrando qualquer tipo de conflito que possa vir a dar ali na frente se não ocorrer esse termo de vistoria, né? Porque voltando no exemplo do carro, eu te aluguei meu carro, né? Tu tá usando meu carro, a gente fez um termo de vistoria ali no começo. Cara, quando tu vai me devolver o carro, a gente pega aquele checklist ali, aquele termo de vistoria, e vai bater, não, o pneu tá tanto, a lataria tá assim, a lataria tá assada. Aí tu me devolve o carro todo riscado, todo estraçalhado ali, não é certo, né? Então, na devolução geralmente que nascem os conflitos. E tendo esses termos de vistoria, acaba acabando com esses conflitos. Acabando é bom, né? Acaba encerrando com esses conflitos, né? Quem não documenta, discute. Exatamente. É isso aí. Tem que estar escrito, E transfere a responsabilidade para um juiz julgar. Claro que o juiz ele tem conhecimento, mas o juiz ele não está a par naquele momento de todo o negócio. Então, na hora de fazer o negócio, está todo mundo ali discutindo, é bom colocar essas cláusulas no contrato, é necessário para depois evitar dor de cabeça, Fornari. Exatamente. Excelente. E vamos chamar agora Bombas Diesel Sarandi, na BR-386, quilômetro 131, número 70, especializada em bicos injetores e bombas injetoras. Família Jungs, grande abraço. E um abraço especial também
para Kalinka Isabel Lorenzi. Há 20 anos, transformando vidas através das terapias energéticas e do axé. Kalinka Isabel Lorenzi é terapeuta holística, sacerdotisa, magista e yalorixá do culto tradicional iorubá. Lá na Kalinka Terapias Naturais, você encontra cura quântica, apometria quântica, eteriatria, orixá reiki, ordem Amaryllis, barra de axis, teta healing, cabala, magia, poder das ervas, patuás, tarôs, cartas ciganas, búzios, jogo de niganga e jogo dos 12 búzios de Exu. Kalinka Isabel Lorenzi, Terapias Naturais. E um salve também para Barbearia Pilco, conectando pessoas e elevando propósitos. Na Barbearia Pilco você encontra um ambiente moderno, aconchegante, com diversos serviços de barbearia, estética masculina, produtos, perfumes importados e também cafeteria para melhorar o seu lazer. Na Duque de Caxias, bairro Vila Maria, em Sarandi. E antes de iniciarmos o último bloco, aproveita, se inscreve no canal, curte e compartilha esse conteúdo com os seus amigos para espalharmos o conhecimento. Nesse último bloco, nós vamos falar da locação de bens imóveis agora, Fornari. Se na locação de bem imóvel o problema está no uso, na locação do imóvel o problema está na permanência da pessoa, né, Fornari? Exatamente. O que acontece? É aí que começa a gerar os conflitos. O principal conflito na locação de bens imóveis é justamente a questão da estabilidade, né? O prazo numa locação, ele é fundamental. É fundamental, tá expresso isso, né? E é uma segurança jurídica tanto para o inquilino quanto para o proprietário, né? Porque, pensa comigo, o inquilino ele vai lá e loca uma sala comercial, por exemplo, né? Locou a sala comercial, vai fazer todo um investimento para colocar o negócio dele funcionar, para conseguir trabalhar, investe tempo, investe dinheiro, né? Levanta talvez até o ponto comercial, né? E aí do nada o proprietário da sala chega e diz, não vou mais alugar para ti, tá aqui teus 30, né? Então essa é a chamada denúncia vazia, né? E é por isso que é fundamental ter o prazo de validade, de validade não, o prazo determinado da locação, né, no contrato. Pois é, e o prazo curto, ele é uma insegurança disfarçada, na verdade, né? Porque o prazo curto é ruim para ambas as partes. Sem dúvida, sem dúvida. O inquilino, ele fica à mercê do proprietário e o proprietário não tem aquela estabilidade que geralmente quem investe em imóveis tem a ambição, né, o desejo. E aquela história de renunciação revisional, como é que funciona isso, Fornari? A questão da renunciação revisional, ela também é uma cláusula muito importante e eu tenho percebido que poucos contratos que a gente pega tem isso, né? Os de locação, né? Poucos os contratos que tem. Como é que funciona isso aí? A renúncia à ação revisional, ela garante a previsibilidade econômica. O que é a renúncia à ação revisional? Um nome bonito, né? Difícil até de falar. Mas o que isso prevê? Se tiver essa cláusula expressa no contrato, significa que o proprietário do bem, ele está renunciando a qualquer ação judicial que vá revisar os valores daquele aluguel. Porque pode, né? É direito do proprietário revisar e reajustar o aluguel. Mas ele colocando essa renúncia à ação revisional, ele está deixando expresso que aquilo ali está vedado naquela negociação, né? Isso garante, por exemplo, assim, um pequeno comerciante, vou usar a sala comercial de novo como exemplo, um pequeno comerciante que começa a se estabelecer, até ele conseguir, né, alavancar o negócio dele e tudo mais, às vezes acaba sendo um pouco mais difícil. Então, uma cláusula como essa, talvez entre as partes ali eles ajustem 2 anos de aluguel sem reajuste e renúncia à ação revisional. Então ele está deixando expresso que lá na frente, quando houver algum litígio, alguma coisa, ele não vai pleitear a revisão daquele aluguel, né? Claro que isso não elimina o direito. A renúncia não está excluindo esse direito, mas ela está suspendendo o exercício dentro do prazo pactuado. Exatamente. Garantia com reposição. Como é que funciona isso?
Garantia com reposição. O que é a garantia com reposição? A garantia com reposição nada mais é do que quando a gente loca um bem imóvel, a gente geralmente coloca um fiador como garantidor da obrigação, né? O garantidor da causa. E se esse fiador falece, né? Então, a garantia com reposição nada mais é do que garantir o direito do proprietário em ser mudado ou trocado aquele fiador, por exemplo. Ótimo. Contrato sem garantia atualizada vira um contrato descoberto, na verdade, né? E um ponto que gera bastante conflito é a respeito das benfeitorias, né, Fornari? Explica como é que funciona isso e como é que a gente pode se resguardar em contrato. Exatamente. As benfeitorias, né? Existem tipos de benfeitorias que são necessárias e as voluptuárias, né? As benfeitorias necessárias são aquelas que é para garantir a conservação ou evitar a deteriorização do bem, né? Para preservar a utilidade daquele bem. Essas benfeitorias necessárias, elas são indenizadas pelo proprietário, mesmo que não haja o consentimento, né? Por exemplo, assim, para exemplificar e ficar mais fácil de entender. Eu aluguei meu apartamento. Aí tá caindo a porta lá do apartamento. Cara, tu vai lá e tu vai fazer esse conserto, esse reparo naquela porta, sem nem precisar me informar, né? Porque isso é para garantir a utilidade daquele bem. E eu, lá na frente, ou no próximo mês, ou quando tu vier conversar comigo, eu vou te indenizar isso aí. Né? Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Nesse caso, o proprietário ele não vai poder dizer, não, eu não vou arcar com isso, é teu custo. Não, porque eu loquei uma casa. A casa, ela tem que ter porta. Exato. Essas, as benfeitorias necessárias, elas não precisam do consentimento para gerar... para ter o direito à indenização. Agora, as benfeitorias voluptuárias, aí sim, essas nada mais são do que, voltando no exemplo do apartamento que eu te aluguei. Tu não gostou da decoração do apartamento, né? Tu vai lá e resolve trocar. Tinha um quadro lá e tu vai lá e bota um espelho. E daí, quando tu vai sair do meu apartamento, tu quer que eu te indenize aquele espelho. Se eu não consentir expressamente, eu não tenho o porquê e o dever de te indenizar. Tu colocou ali porque tu quis. É meramente o luxo, né, que a gente fala. Um outro exemplo, até no nosso apartamento ali, a gente tem um apartamento alugado, tem a churrasqueira, mas não tem uma pia. A pia, nesse caso, ali na churrasqueira, ela é uma benfeitoria voluptuária. E o proprietário, ele vai consentir ou não em abater o valor no aluguel, por exemplo, né, ou de bancar. Então, são situações diferentes, né, do que o caso da porta, por exemplo. Outro ponto, Fornari, vigência perante terceiros. O que acontece? Esse tipo de cláusula em contrato, ele protege o inquilino contra a venda daquele imóvel, né? Porque o inquilino está na posse, ele não tem a propriedade do imóvel, né? Então, ele também não pode ficar à mercê da vontade do dono do apartamento vender o apartamento e da noite pro dia, né? Da noite pro dia não, mas nos 30 dias ele tem que sair. Então, essa questão da vigência perante terceiros é uma cláusula que é importante ter em contrato de locação, porém ela só tem efetividade se for registrada na matrícula do imóvel, né? Se não for registrada, ela não tem eficácia, né? Até porque não é público. Então, o inquilino ele não pode invocar essa cláusula se não tiver o registro junto ao órgão competente, né? Fazendo link com o bloco do Lorenzi, né? Quando falamos da compra e venda, é a mesma questão da reserva de domínio. É só uma cláusula enfeitando o contrato caso não tenha o registro competente. E aqui, nesse caso, é uma cláusula extremamente importante para proteger o locatário, né? Mas tem que ter o registro, né? E o registro, pessoal, não é custo. O registro é uma proteção. A gente, muitas vezes, né, acha que, mas daí vai lá gastar no cartório, também no fim não vamos fazer. Só que daí fica à mercê da boa fé, da boa vontade, e, por vezes, isso acaba dando problema, né?
E, aproveitando, falar de novo aqui. Se você pretende aplicar na prática e aumentar a sua segurança jurídica nos negócios, o Café com Lei vai lhe ajudar. Digita "eu quero" aqui nos comentários que nós vamos mandar um material de apoio gratuitamente. É só pedir nos comentários que nós vamos disponibilizar. Vamos explicar essas cláusulas e muito mais e como pode ser aplicado na prática para o teu caso concreto, para te beneficiar no contrato, certo? E assim, pessoal, vamos caminhando para o encerramento. Acredito que tenha sido muito válido, foram várias dicas aqui hoje de contratos, né? Como foi desde a abertura, foi narrado, a intenção não é descrever uma cláusula para copiar e colar em contratos, não. Aliás, é justamente o contrário disso, né? Porque cláusulas copiadas e coladas estão nos modelos de internet. O que o Café com Lei quis trazer hoje é uma explicação das possibilidades jurídicas e mostrar que um contrato bem escrito, bem redigido, ele pode sim te aumentar a segurança jurídica. Então elas têm que ser pensadas, essas cláusulas, para a realidade, não pode ser aquele negócio genérico, né? Então, a mensagem final, agora vou passar a palavra para os amigos e assim no mais, vamos nos despedindo. Chiqueleiro, Fornari, pessoal de casa, foi um prazer novamente estar aqui. E o que fica do episódio de hoje, a mensagem principal, no meu ponto de vista, é: cada contrato é um contrato e ele tem que ser trabalhado de forma personalizada. Não adianta procurar modelo na internet, não adianta pegar contrato do vizinho para usar para ti. Isso provavelmente vai dar errado. Então procure um profissional especializado, normalmente um advogado ou uma advogada da tua confiança. Conte o caso, explique os pormenores e peça para fazer um contrato elaborado e tecnicamente útil para você depois. Porque o contrato não raramente depois vai parar na justiça. E se tiver falhas, se tiver omissões, isso vai prejudicar. O contrato, ele é muito importante, tanto para quem aluga, quanto para quem vende. Qualquer das partes é segurança para todo mundo. Até mais. Um abraço e agora deixo a mensagem do Fornari aí. Eu queria dizer que foi um prazer participar dessa nossa conversa aqui. Acredito que tenha sido bastante interessante ter um pouco mais de conhecimento sobre locação, compra e venda e tudo mais que a gente abordou nesse episódio. E deixar um abraço para todo mundo de casa. E é isso aí. O contrato ele não serve somente para registrar uma vontade, mas ele serve para organizar o risco do negócio. Então, quanto mais claro o contrato, pessoal, menor o custo no conflito que vai ter depois. Um abraço e esse foi o Café com Lei. Até a próxima.